do fone do som. Chama-se. Ora, viva, muito boa tarde a todos. O meu nome é Diogo Teixeira, já fui professor da Escola de Trigo de Fogo, hoje em dia estou ao serviço da própria escola noutras vertentes. Estou cá para divulgar mais uma proposta da Escola de Trigo de Fogo, uma escola que pretende afirmar-se como uma plataforma para a evolução espiritual e expansão de consciências, algo muito importante nestes tempos que vivemos. E para falar também com Marisa Ferreira, autora desta proposta. Olá, Marisa, muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu já vou falar um pouco contigo. Antes de falar contigo, vou só ler um pouquinho da tua biografia para aqueles que nos poderão estar a ouvir e para os potenciais interessados na tua proposta. Então, vamos lá. Nascida a 4 de março de 1965, Marisa Ferreira foi uma criança alegre, com espírito curioso, aventureiro e sonhador, sempre disponível para aprender e aberta a viver novas experiências. Gosta de subir às árvores, andar de bicicleta, cuidar das bonecas e de ser professora. Cedo começou a dar explicações de matemática. Filha, irmã, amiga, companheira, mãe, avó, vários papéis, vários vínculos que nos permitem viver várias experiências e integrar diferentes níveis de consciência. Não fosses tu, Marisa Cristiana, não é? Trabalhou como monitora coordenadora de atividades de tempos livres para crianças e jovens, licenciou-se em Educação Física, especializando-se em Ergonomia, juntou-lhe outros diplomas nas áreas de Gestão em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e em Marketing. Estes diplomas abriram-lhe portas no ambiente corporativo onde viveu experiências como docente, técnica, auditora e diretora de serviço. Mas a vida é mais. A maior empresa é a própria vida, diz Marisa. Apaixonada por compreender a vida e comportamento humano, abraça a abordagem transpessoal e percebe a relação entre os diferentes estados de consciência, a saúde e o bem-estar. Considera que o desenvolvimento pessoal e espiritual é o eixo fundamental para encontrar a cura, o equilíbrio da vida. E muito poderia continuar a ler, mas o que é importante é falarmos aqui com a Marisa. Então, mais uma vez, Marisa, bem-vinda. Excelente biografia a tua, estava imenso a gostar de ler, mas vou deixar algum mistério para as pessoas poderem visitar a tua biografia no site da própria escola. Então, Marisa, como é que a astrologia entrou aqui na tua vida? Olha, a astrologia entrou desde muito nova. Eu lembro-me dos meus pais comprarem aquelas enciclopédias que vendiam de porta a porta e que falavam de tudo, inclusivamente ciências ocultas e astrologia. Eu acho que eu tinha os meus 16 anos quando desenhei pela primeira vez o meu mapa em papel e com em lápis de cor. Pois E não, está sempre no sangue há gostei. muito tempo. Já foi, de facto, eu lembro que tinha pai uns 15, 16 anos. E desde aí acho que foi sempre algo que me tentei encontrar e foi muito bonito agora estar aqui deste lado, ouvir uma apresentação, pensar assim, olha que engraçado ouvir falar de mim na terceira pessoa. E é engraçado porque eu tentei sempre procurar um sentido de unidade na vida. Eu acho que, em termos espirituais, aquilo que se diz que somos todos um, há um sentido de unidade que nos une a todos. E esse sentido de unidade tem muito a ver com a integração dos opostos e encontrar uma síntese nas polaridades. Não se opõem, mas apenas se complementam, não é? E isto levou-me a fazer vários percursos a nível da descoberta espiritual. A astrologia nunca saiu, e depois mais tarde, já em 2010, comecei a estudá-la com outros professores, inclusive passei no Kiran, mas nunca saiu porque eu sentia sempre que tinha um lado que me ativava o meu hemisfério mais racional e não deixava de fora a necessidade de ativar o meu hemisfério mais sintético e simbólico. E isto ajudava-me a compreender, como eu costumo dizer, era como se fosse uma linguagem que transcreve a Matrix que é este mundo. Nós vivemos numa Matrix. Agora, qual é a proposta que o universo tem para nós a cada momento? Não Pois para ser escravo, mas uma proposta para desenvolvimento e crescimento, e mais do que tudo, que era o que eu queria sempre,
independentemente de desenvolver a minha personalidade e conhecer-me a mim própria, era saber qual o propósito evolutivo da minha alma. Para que é que nasci? O que é que estou cá a fazer? Qual a minha. E tudo isto vem-me trazer a astrologia, que me dá muitas respostas e tem-me ajudado muito. Muito bem, e talvez por isso também tenhas sentido uma proposta que tu querias trazer cá para fora. Queres falar sobre essa proposta? Então, divulgá-la, abrir o véu do mistério. Quero, Então vamos quero lá. sim, senhora. Olha, como normalmente tu vais para uma astrologia, há muitas abordagens, né? Mas vais para uma astrologia numa linguagem mais tradicional, e aliás é o normal. Começa-se a estudar astrologia, conhecendo o que é um mapa, quais são as casas, quais são os signos, quais são os planetas, e isso é importante, faz parte. E em determinada altura, e muito no início deste ano, quando os nódulos lunares mudaram do eixo Carneiro-Balança para Peixe-Virgem, eu de repente senti que havia uma vontade enorme de desenvolver um workshop sobre aprofundamento dos nódulos lunares no mapa natal, ainda ao movimento cíclico desses nódulos na nossa vida, porque os nódulos estão no eixo, nos eixos, não é? Exatamente. Nos 6 eixos que existem na mandala astrológica durante cerca de 18 meses em cada eixo. E é o eixo dinamizador dos outros dois, né, do ascendente-descendente, do fundo céu, meio do céu. Portanto, Sem dúvida, é isso mesmo, é isso. E eu então, achei que tinha sentido sim. fazer-se esta proposta muito com a linha de autoconhecimento e perceber qual é a linguagem cósmica que a vida nos dá para um desenvolvimento pessoal e evolutivo Uhum, muito da bem. alma, Então, essencialmente. nesta proposta, que conteúdos é que tu tens previstos para, né, que passos é que tens previsto dar com os teus alunos ou as pessoas que aceitem esta, esta tua proposta bonita, lindíssima, para o desenvolvimento mais pessoal, espiritual, através do profissional? O curso ainda não tem a estrutura toda montada, mas tem as linhas gerais ou pelo menos o objetivo. O que é que pretendo, porque foi algo que me tem ajudado a mim. No fundo, o que venho partilhar é o trabalho que eu tenho feito comigo, Muito que bem, acaba por ser a melhor experiência, eu dar aquilo exatamente. que eu Estás a experimentei que funcionou partilhar em comigo. primeira mão o que aprendeste e viveste. Exatamente, exatamente. Um, os nódulos em si não é o primeiro ponto que tu sabes que se dá nos cursos, porque não são planetas, não são próprios da própria mandala em si, mas são ambos um ponto matemático que tem entre o Sol e a Lua e que nos dá um sentido evolutivo da alma, uma proposta evolutiva. E essa proposta, ou tu tens consciência dela, ou podemos passar uma vida inteira e nunca conseguimos chegar ao nosso ponto evolutivo que a nossa alma teve como experiência na matéria. Uhum. Eu, como sinto que somos seres multidimensionais e que a passagem na Terra é apenas viver a experiência numa dimensão onde há a dualidade, para que através dessa dualidade encontremos a síntese e encontremos uma paz interior, creio que conhecer os opostos, compreender a luz e a sombra e vivê-la dentro de nós, tomar consciência dela e ganharmos a paz interna é o melhor que a gente pode levar na vida, é chegarmos no sentido de paz. A proposta para o curso, e desculpa, creio que me desviei um pouco, mas vou voltar outra Então, vez aqui. A então, proposta é falar um pouco, para já, para quem não sabe de astrologia, pode acontecer, ter alguém que é a primeira vez que quer entrar neste workshop e não sabe assim tanto, explicar um pouquinho o que é uma mandala de uma forma muito simples. E depois pegar nos nódulos, explicar o que é um nódulo, como é que eles são calculados, caracterizar e identificar no mapa natal qual é a proposta evolutiva que o mapa nos traz, o nódulo sul e o nódulo norte, ou o que é que ele nos traz por cada eixo, e depois falar um pouco no ciclo evolutivo, porque os movimentos, como sabemos, a roda da mandala e dos planetas roda no sentido anti-horário, mas os nódulos andam no sentido horário e tudo isto se complementa. Eu até costumo dizer que há uma proposta evolutiva de conhecimento e da experiência da personalidade quando nascemos na matéria, que é os 12 trabalhos de Hércules, que são maravilhosos e que nos permitem conhecer esse desenvolvimento até chegar a peixe.
que é quando nos encontramos, começando em Portanto, carneiro e chegando a peixe, estou a diz, prever, irás abordar esses trabalhos de Apple no teu curso ou olha, de por uma forma referência? sintética faz-me sentido. E Uhum. faz-me sentido porquê? Porque quando nós nascemos, enquanto bebés, enquanto crianças, nós nascemos ligados profundamente, numa fusão profunda à nossa mãe, com uma ligação psíquica e emocional à nossa mãe, e numa primeira fase de vida somos formatados e criamos as máscaras da nossa persona nos primeiros anos, com as primeiras experiências que temos. É aí quando vem todo o trabalho que o Hércules faz, como carneiro, como motor quando experimenta, como gêmeos quando comunica, tudo isto. E este é um trabalho de conhecermos quem somos. Só quando atingirmos essa consciência que estamos ligados ao todo, há que fazer o caminho inverso, que é vir agora de peixes para o ponto de carneiro, a ponto de eu dizer eu sou. Não é apenas eu estou aqui, expresso-me, agora eu sei quem sou e eu sou. Exato. E ter essa consciência de quem sou, que somos seres espirituais e ver a experiência na matéria, é o processo contrário. É, e esse movimento é-nos a proposta que os nódulos nos trazem, quando de 18 em 18 meses mudam o eixo e nos trazem um convite. Olha, agora és convidado a integrar isto. Como é que vais Pois é, integrar esta parte? 18 E então meses, esta dois era a períodos de proposta. gestação, não é? Exato, estava a pensar 18 meses, dois períodos de gestação, portanto, há aqui né, uma grande proposta tua a realizar. E diz uma coisa, a quem é que se destina este, este teu curso, este teu workshop? É em modelo workshop? Qual é o formato em que vais dar este curso já agora? Sim, a ideia era fazer um modelo de workshop. Não consigo, ainda estou aberta, até dependendo do número de pessoas interessadas, não sei. Mas ainda estou aberta, estou a ver como é que vou fazer o modelo. Mas a Uhum. ideia era fazer um modelo de workshop onde, para além de ser uma explicação, para enquadrar o porquê disto existir, fazer um trabalho prático, porque era quase juntar os nódulos lunares, o ponto de conforto e o ponto de desafio de que nos Uhum. traz, Sim. e aproveitarmos em cada eixo, trabalhar de uma forma pragmática, encontrar as nossas sombras, as nossas projeções e os nossos espelhos. Portanto, trabalhar muito ao nível da nossa consciência interna, fazermos trabalhos em grupo pragmáticos, sentir na experiência, na prática. Isto porque eu acredito e senti que é muito doloroso confrontarmos connosco próprios. É preciso ter um ato de coragem quando eu consigo olhar-me ao espelho e perceber lados sombrios, que é o outro lado da polaridade que nós tentamos negar e passar com o inconsciente. E os Exato. nódulos têm esta proposta de encontrar a síntese nas polaridades, não é tudo bom nem tudo mau. Viver na Terra tem coisas más, é verdade, tem sofrimento, tem uma série de situações que não são agradáveis, mas Mas tem a elas coisa são boas em todos os maravilhosa que é estar aspectos. vivo. Exatamente, eu ia dizer que essas experiências menos mais negativas, ou que nós poderemos ver como mais negativas, fazem parte do nosso percurso evolutivo e são bem-vindas no sentido em que se elas nos acontecem é porque são necessárias, não é? E acredito também que aprendemos a dar significado a essas experiências também no contexto do posicionamento dos nossos próprios novos lunares, não é, Marisa? Agora, ia-te fazer uma questão que não terminei há pouco, que era a quem é que se destina esta tua proposta? Há restrições, as pessoas têm que saber muito da astrologia, saber um bocadinho, não precisam saber nada. A quem é que tu fazes este convite? Eu faço este convite a todas as pessoas que queiram fazer um trabalho de autodesenvolvimento e conhecer um sentido para a vida e uma proposta de desenvolvimento pessoal. Muito E bem. quando é a proposta evolutiva da alma, porque como seres multidimensionais, eu creio, não é só crer, eu sinto, que nós vamos ver uma experiência que a nossa alma escolhe para nós fazermos ter uma evolução. E depois a persona, o nosso ser, com tudo o que nos arrasta, temos que fazer, somos caminhantes na vida, não é? À A vida procura de inteira. encontrar esse sentido para a nossa existência. E este mapa destina-se a esse, a todos os caminhantes na vida que querem encontrar um sentido para a sua existência. Não precisam de ter muito conhecimento, porque as bases e as ferramentas para se poder entender um mapa, eu vou trazê-las de uma forma simples.
não para se tornarem astrólogos, não para saber todos os pormenores das características de todos os planetas, mas de uma forma sintética, isto vai ser trazido. Mas mais do que tudo, é compreender o sentido da vida e qual o sentido da nossa existência. É a Muito bem. proposta deste trabalho. Então não é necessário ter bases da astrologia, se uma pessoa que nunca tenha estudado astrologia poderá inscrever-se no teu workshop. Pode. Quanto muito, até pode ser uma porta de entrada para depois querer aprofundar mais e até querer ir continuar a estudar astrologia, percebendo que a astrologia não é mais do que uma linguagem que nos traz convites e nos traz propostas para almas que estão despertas para fazermos um caminho consciente. E os Uhum. nódulos, principalmente o nódulo norte, acho que disse há pouco, nós não o vivemos se não tivermos consciência, Pois. porque senão ficamos sempre presos na causa, numa lei de polaridades constantes, a projetarmos as nossas insatisfações e mantermos-nos sempre no papel da vítima, da culpa e do agressor e vivemos sempre neste processo e não assumimos a responsabilidade pela nossa vida. Uhum. E este texto, particularmente, sair de Virgem para Peixe, traz muito isto. Virgem, como Eu sabes, acho tem que o muito eixo aquela estrutura, sim, uhum. não é? É. O, O o Nó do eixo, Norte neste momento está em Peixe, não é? E vai exatamente, era isso. transitar. Sim. E Virgem tem muito este lugar do perfeccionismo, das normas, das regras, tu tem uma ordem, tu tem o sentido, e tem, isso é verdade, tudo tem, mas também existe o outro lado, que nos fala também temos que ter uma intuição, também temos que ter um sentido maior para a vida do que a lógica a matemática e o nosso hemisfério nos dá. O coração tem razões que a razão desconhece, compreender a vibração do que é o nosso sentir, e temos que aprender a sentir. Sim, E esta e a ordem. proposta. Diz-me. Desculpa interromper-te. Não, estava só a Não, não, dizer não. que e esta ordem, muitas vezes virginiana, não deve servir um separatismo ou uma separatividade, não é? Mas sim, devemos todos caminhar para uma unidade, porque somos todos um, não é verdade? E essa é a proposta também do Nodo Norte em Peixes, não é? Sim. E ocorreu-me complementar aquilo que tu estavas a dizer. Mas continua, Marisa, estou a gostar imenso do livro. Obrigada. Não, o que estava a dizer é que, neste sentido, como tu dizes, quando nós chegamos à energia de peixe, habitualmente estamos a falar para quem já ouviu falar da astrologia ou quem nunca ouviu ficar a saber. Ahm, Mais do que tudo, há também outra coisa importante. A astrologia, como tu sabes tão bem, utiliza uma linguagem simbólica. E o símbolo é muito maior do que qualquer descrição matemática descritiva que se possa usar com o alfabeto, não é? O símbolo tem uma linguagem muito maior. E tu consegues interpretar um símbolo em função do teu próprio processo de consciência. Porque o símbolo tem algo por trás e as pessoas só conseguem entendê-lo da semelhança das experiências que vão vivendo. E peixes em si têm este senso de unidade, este senso de fusão, que até pode levar as pessoas a perderem-se, este senso que é tudo tão bonito que se eu não consigo viver com os pés na terra, eu entro em processos de escapismo, como sabes, não é? Se a pessoa não consegue viver com as atrocidades na vida, pode entrar no álcool, nas drogas, enquanto vive feliz e bem disposto, ou entrar só medito, 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 porque eu não quero sentir a terra. O eixo quero é a síntese disto. Não é nem uma coisa, nem é outra. E a vida quer isto. Não é um pó. Quando eu estou a polarizar-me, eu estou a sair da proposta evolutiva que os nódulos nos trazem. E esta é a proposta que eu venho trazer de trabalho. É podermos ter a coragem de olhar para os confrontos, olhar para os nossos lados inconscientes, porque naturalmente todos nós, conforme vamos, somos sempre desafiados, mas é muito comum as pessoas poderem ser críticas, julgarem, apontarem um dedo, manterem raivas. Olha, uma coisa muito típica de uma energia polarizada numa energia aquariana, não é? Quando eu tenho tão contido e estou tão presa às minhas ideias convictas de que isto que só a minha verdade é que vale, eu no fundo tenho por trás, escondido lá na minha sombra, uma raiva oculta que as pessoas não. Daí tu vês aqueles grupos Pois. extremistas Sim, 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 que se sim. criam, não é? Mas na realidade, o que este texto nos pede é assim: sente que isto tudo está certo e tudo tem o seu lugar. Muito Sente. bem.
Porque cada um que Exatamente. tem uma proposta, mesmo que eu não concorde com ela, tem algo para nos ensinar. E isto é o potencial elevado de Gêmeos. É conseguir Uhum. conversar com todos sem separar ninguém, não é? Ok. É a oitava elevadíssima da energia geminiana. Estás a falar de Exatamente. Mercúrio. Sim, sim. E esta é a proposta, é nós conseguirmos em cada proposta, no mapa de cada pessoa, perceber onde é que está as suas âncoras, aquilo que é o que nos prende a um passado confortável e que não nos permite libertar crenças, ou que nos dificulta abrir-nos a uma mente mais consciente, abrir-nos a algo novo e caminharmos para compreender o novo sem ficar lá no outra, na outra ponta oposta, mas encontrar a síntese. E o Olha, ex-peixe virgem é isto, ele vem com o grande convite desta energia de virgem, por isso é que eu acho que se vê às vezes o caos que se vê aí, as pessoas às vezes estão perdidas, não sabem o que querem porque não estão habituadas a sentir, e de repente sentir muito é muito doloroso, não é? Sentir, sim, sim, não há sim. mais espaço para as raivas ficarem guardadas, porque agora vem tudo cá para fora, não é? Pois, Por isso é que tu vês tantos conflitos. E eu acho que esta é a proposta, é começar todo aqui o caminho contrário que o Hércules fez até chegar a Peixes. Agora há toda uma proposta evolutiva da alma, que é o caminho que os nódulos nos exato. propõem. Agora deixa-me ser virginiano, e até porque sou, não é? Acho que não podíamos ser duas pessoas Claro. mais apropriadas para esta entrevista, assim que da tua proposta, de falar pelos nodos lunares, porque tu és pisciniana, eu sou virginiano, os eixos estão, o nodo no sul em Virgem, o nodo norte em Peixes, sendo um pouco mais virginiano aqui deste lado. Então, se calhar, em termos de conteúdos programáticos, achas que podemos, vais abordar, por exemplo, os nodos nos signos, os nodos, eh, provavelmente a passar pelas casas, eu posso dizer assim, Sim, provavelmente, quê? Eclipses, também vais falar de eclipses? tem sentido, porque os pontos de eclipse acontecem naturalmente junto aos nodos e são sempre pontos que nos convidam a largar algo quando estão no lado sul e a abraçar algo quando estão no lado norte. E são os pontos principais de viragem. Muito Por bem. isso é que Temos aqui uma normalmente tem uma grande energia tão proposta. magnânime, não é? Sim, sim, sim. Mas que E é, no grande fundo é proposta nos aproveitar o trazes. balanço e o convite do cosmos para trazer consciência e ver um Uhum. momento onde as pessoas podem estar. Porque peixe traz-nos isto agora. Às vezes as pessoas estão muito presas no fazer, 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 está sempre ocupado com coisas, Pois, mas o peixe pede-nos este agora momento. é mais Para, pessoal. sente, É, não faças nada. Sente o que é que o teu coração diz. muito bem. Sente os neurónios cardíacos, a tal coerência cardíaca, está alinhado com aquilo que tu pensas, com o que tu sentes, ou estás a fazer só para agradar a outros? Como é que tu estás na vida? Sente. E esta proposta de uma coisa é ganharmos conhecimento e informação, que é importante. Para mim é super importante eu ter alguma lógica que me estrutura. Mas depois eu não cresço se eu não passo pela experiência e se eu não sinto. Eu não consigo curar se eu não sentir. No fundo, nós temos, na minha perspectiva, várias áreas de desenvolvimento pessoal. Uma é enquanto ter conhecimento, e aí ativamos a nossa mente mercuriana que necessita isto. Mas depois, para nós chegarmos à mente sintética, eu tenho que passar por sentir na pele. E aí o nosso corpo é maravilhoso, porque nós, no geral, somos biologia. E como biologia que somos, nós sabemos que as nossas emoções não são mais de códigos químicos estruturados pelas nossas hormonas, que nos dão uma determinada carga e que ficam presos como bloqueios sob a forma de trauma, ficam bloqueios congelados e ficam ali até nós lhe darmos expressão e trazermos isso à consciência. Sim, E quando estes nódulos, não é só os nódulos, atenção, nós sabemos, olhando para um mapa, que há uma série de trânsitos. E até pensei se não vou usar também, aliás, tem todo o sentido, não consigo separar, usar mesmo a proposta evolutiva deste Plutão em Aquário, porque nada acontece por acaso. É porque o nódulo muda para o eixo Peixe-Virgem, quando um Plutão entra em Aquário, temos um Saturno a entrar-nos em Carneiro, e nós sabemos isto, que o Saturno pede-nos uma nova responsabilidade por aquilo de quem tu és. No fundo, é o caminho do eu sou. Assuma exatamente. uma nova responsabilidade. Não fiques preso. Saturno Reis Capricórnio é a terceira etapa do caminho evolutivo quando se vê no sentido dos nódulos. E Saturno pede, não fiques preso às armadilhas que o Capricórnio te traz. É assumir um poder só solitário, mas assume isto para ter a responsabilidade por ti próprio. Não caias no risco da vitimização, de achar que os outros são os culpados pelo teu processo. Olha e tenta perceber como é que eu tenho que construir a minha própria vida. Isto é um Saturno elevado em Capricórnio.
O que é que eu tenho? Como é que eu tenho criado a minha vida? Quais são a qualidade dos pensamentos que eu tenho? Porque eles são o reflexo do que eu manifesto no exterior. Então vamos olhar para isto, passo a passo. E a minha ideia é olhar primeiro no mapa natal de cada um, é necessário, mesmo que não saibam muito de astrologia, vamos trazer os mapas para as salas, não é? Perceber qual é o ponto do mapa, dos nódulos, dos diferentes eixos. Obviamente, como são eixos tão polaridade opostos, é o carneiro de balança, Sim, touro, sim, sim. escorpião, todos eles, Exatamente. por casa, por signo, saber qual é a proposta de cada um e depois ver o ciclo evolutivo, Portanto, os vai-se ciclos abordar. dos movimentos que eles fazem quando é o movimento contrário. No fundo, é a proposta de integração. Muito bom. Fizeste-me Excelente. uma pergunta há bocado, sobre a questão de falar sobre os trabalhos de Hércules, sem aprofundar completamente, faz-me sentido fazê-lo. Muito Porque bem. é a tal história, a adaptação do ser humano quando nasce e faz um caminho até ganhar consciência. Agora vamos ver a espiritualidade na matéria. No De fundo, qualquer isto forma, é um infinito, não é? é, Estamos todo momento a ser convidados a integrar. e está, está feito, é feito cá está posto cá para fora e exteriorizada esta intenção, esta proposta belíssima, extraordinária que tu, Marisa, me trazes. Acho que eu, por mim, inscrevi-me já. Mas isto também vai estar disponível no site da própria escola, portanto, se quiserem clarificar os conteúdos que vão estar aqui presentes neste workshop, podem ir lá consultar, sendo que, como a Marisa disse, está em aberto incluírem-se outras matérias, mediante, não é, os tempos e as pessoas que acolherem este convite e este desafio, não é, Marisa? Marisa, Eu, numa primeira fase, obviamente, vou fechar a estrutura, mas se calhar abre-se espaço para outras, porque este trabalho, eu acho que nunca para. Autoconhecermos e movimentarmos nunca para. ok. Diz E se Marisa, calhar tem este é um data? caminho que nos leva, que é o caminho do caminhante na vida, que nos leva do medo ao amor, sabes? Uhum. Pois, É sair completamente. de um padrão onde vives sempre preso à necessidade de agradar aos outros, com medo de desagradar, porque tens um medo inconsciente de não seres aceito, de seres rejeitado, não seres acarinhado, não seres amado, para entrares num mundo perfeito, sentir um amor tão profundo por tudo e saberes que tudo tem o seu lugar e tudo acontece ao mesmo momento, em várias situações e que está tudo certo. E esta plenitude, acho que é o que eu desejo para todo o ser humano. Sabes? Ora, É muito bom. sentir uma paz interna e ter a capacidade de confrontar com obstáculos, que isto não desaparece. O facto de sentir este amor não te tira os desafios que a vida te traz, não Exatamente. é? Muito bem. E Ah, pronto, esta é a proposta e vou já só dizer que só a diz, partir diz, de diz. setembro é que eu vou ter isto, vou trabalhar agora no final de agosto para ter isto Uhum. na plataforma, ter a estrutura e vai funcionar em workshops que eu depois indico a data, está bem? Muito bem. Por isso, estejam atentos. O workshop será muito em breve divulgado para todos, e, portanto, mas também quando nos estiverem a ouvir, também já saberão as datas em que esta belíssima proposta será realizada. Marisa, espero que por vós, todos vós que estejam interessados e de braços e coração aberto, acredito, não é, Marisa? Sem Marisa, dúvida. obrigado por estares aqui comigo e connosco aqui na Escola de Trilho de Povo. Até breve. Obrigada, Diogo, e boa tarde a todos. Tá, obrigada.